Oh! O Fluminense entrou mais ainda na zona de rebaixamento. A cabeça de mais um técnico pode rolar e dessa vez é de Fernando Diniz no Fluminense. Felipe Melo, você é um cara covarde. Sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de jogar e alguém vai contratar ele para ser comentarista. Exato. Isso que é pior, hein? Meu, a liderança. Botafogo, futebol e regata. Qual é o time que a gente vai começar falando? Infelizmente, Clube de Regatas de Flamengo. Eu só respeito as ordens. Ordens são ordens. Eu acho um completo absurdo. Que nós dois jogamos por último. Perfeito. Não foi? Perfeito. Nós dois. No meu jogo não precisa falar Tá muito bom. não. Com emoção até o fim, o Flamengo conseguiu um empate heróico fora de casa, né? Com o Atlético Paranaense é muito difícil vencer lá na Arena, na Liga Arena agora, né? O Venê gostou desse resultado? Gostei, Mas porém... fala depois. É isso. Vai segurar. Roda o PT na volta, ele fala, porém... O jogo começou equilibrado. Atlético arriscava e o Flamengo respondia. Nicão dá um chutaço e Rossi segura. Camisa 11 vem de novo e leva perigo. Gabigol consegue marcar, comemora, mas o árbitro sinaliza impedimento. Tava difícil de sair gol na partida, mesmo com os dois times tentando. Até que Julimar tenta avançar, arrisca o chute e a bola bate no braço de Davi Luiz. O lance vai para o VAR, que marca o pênalti. Fernandinho é quem vai para a cobrança e acerta em cheio. Mas o Flamengo não ia desistir fácil. E o goleiro do Furacão faz uma defesa espetacular. Após cobrança de escanteio, Pedro manda de cabeça e Léo salva o Atlético. Mas o goleirão não conseguiu segurar o jovem Everton Araújo, que manda certinho de cabeça para deixar tudo igual no último minuto da partida. Final Atlético 1, Flamengo 1. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Venê Casagrande, você de tarde. casa. Obrigada por deixar a gente almoçar na sua casa, entrar na sua casa, no seu estabelecimento, no seu horário do almoço. Fica com a gente, passar limpo o futebol carioca. Ô, Venê Casagrande, eu vou começar esse programa de hoje querendo que você conte para esse povo quem é Everton Araújo. Porque pode ser muito óbvio pra gente, para você que é um especialista em Flamengo, mas pro grande público às vezes não é, até pro próprio rubro-negro. Quem é Everton Araújo? Ele fez o gol do empate. Esse gol, como vocês viram no VT, foi no finalzinho do jogo, né? Finalzinho não, literalmente no último lance, isso. porque teve o gol e o árbitro logo depois apitou o fim da partida. Everton Araújo, um jogador de 21 anos, ele é volante de ofício. Ele chegou ao Flamengo em 2022 por empréstimo junto ao Volta Redonda. Inclusive um elogio à categoria de base Volta Redonda, que vem revelando muitos jogadores, não só para o futebol carioca, mas também para o futebol brasileiro. E depois de um período, o Flamengo decidiu exercer a opção de compra junto ao Volta Redonda, comprando esse jogador por R$1.100.000. Reais, por 70% dos direitos econômicos. 21% ainda pertence ao Volta Redonda e 9% pertence aos empresários do atleta. Ele é um jogador que chegou inicialmente para a categoria de base e aos poucos foi ganhando rodagem, foi ganhando experiência, foi conquistando seu espaço, sobretudo com o técnico Tite, que gosta bastante desse jogador. Inclusive é um jogador versátil, porque eventualmente ele faz a lateral direita quando é preciso. E é um jogador extremamente trabalhador no dia a dia, isso aí sem demagogia. É um cara que gosta de assistir a muito vídeo, que pergunta sempre, quando ele fica na dúvida depois do treino, ele procura a comissão técnica para perguntar, olha, eu não entendi o que vocês quiseram passar, vocês podem me explicar novamente? Então ele sempre busca evoluir e o resultado está aí. Obviamente que se a gente for parar e analisar um gol, foi um gol simples, entre aspas, de cabeça. Mas é um gol que, querendo ou não, presenteia um jogador que vem buscando muito espaço dele. Então, parabéns ao Everton Araújo. E para quem não sabe, uma curiosidade, antes do jogo ele acabou mandando uma mensagem para a namorada falando, hoje eu vou fazer um gol. E aí a namorada falou, estou na torcida por você, e acabou acontecendo no último jogo. Então, parabéns ao Everton Araújo e parabéns também a todos os garotos da categoria de base do Flamengo. Para quem não sabe, embora o elenco do Flamengo seja um elenco recheado de bons jogadores, ontem, dos 12 no banco de reservas, inicialmente, 11 eram na categoria de base, apenas o Gabigol não era. Então é um trabalho que o Flamengo vem fazendo há muito tempo e está dando certo, não porque o Everton Araújo fez o gol, mas outros jogadores também têm dado conta do recado. É resultado justo esse para o Flamengo? Então, eu gostaria de finalizar aquele meu pensamento antes do VT.
Eu não achei justo, não. Eu gostei do resultado diante das circunstâncias, diante do cenário, diante de um Flamengo que iniciou a partida com 9 desfalques, é praticamente um time inteiro, e que durante o jogo ainda perdeu o seu melhor jogador naquele determinado momento, que foi o Léo Ortiz, que estava fazendo uma grande partida, que pediu para ser substituído por um problema físico. Não gostei do resultado, mas não gostei porque eu achava que o Flamengo mereceu vencer. Eu acho que é um jogo que, acima de tudo, mostrou que os jogadores estão com espírito vencedor, um espírito de campeão. Depois de ter tomado o gol aos 46 minutos do segundo tempo, se a gente for parar e analisar os jogadores, a reação dos atletas, sobretudo o goleiro Rossi, vibrando, partindo para cima para buscar o empate, é isso que um jogador do Flamengo tem que ter. Você pode não conseguir a vitória ou até mesmo perder, mas você não pode jamais aceitar a derrota. E eles não estavam aceitando a derrota ontem. É isso que faz a diferença. É o espírito vencedor, o espírito de um time campeão. E esse empate aí eu considero heróico, um empate extremamente importante, porque querendo ou não, deixa o Flamengo ali perto do líder, que atualmente é o Botafogo. E o Daronco, que foi criticado por conta dos acréscimos, inclusive o Cuca ganhou até um cartão por conta que ficou bravo, ele deu 7 minutos, né? E depois ele deu mais 1 minuto, mais 1 minuto. E aí, nesse 1 minuto que saiu esse gol, e a torcida do Atlético ficou brava. Mas ele deu por quê? Porque a gente aqui no futebol brasileiro, a gente tem uma cultura de ficar fazendo cera. Os jogadores do Atlético ficaram fazendo cera, o Daronco foi lá e deu mais 1 minuto. Simples assim. Se eles não fizessem cera, o Daronco não teria dado mais 1 minuto. É isso. Os jogadores do futebol brasileiro, eles têm essa péssima cultura. E eu falo os jogadores, porque todo time faz isso, de fazer cera. Nesse caso aí, eu sou um cara que eu critico muito o Daronco. Inclusive, ontem foi uma arbitragem muito estranha novamente do Daronco, ele gosta muito de chamar a atenção. É porque eu acho que o ponto dele é esse, ele gosta muito de chamar a atenção. Criticar o Daronco por ter dado mais 1 minuto, eu acho que o Daronco fez certo. Ele deu mais 1 minuto porque os jogadores do Atlético ficaram fazendo cera, visivelmente isso. Então, não tem jeito. E acho até que o Matheus Bach, para quem não sabe, o Tite estava suspenso, não ficou na beira do gramado. O Matheus Bach, que é o filho dele, auxiliar também. Na entrevista ele foi extremamente feliz no que ele falou. Eu acho que o gol presenteou aquilo que a gente estava buscando no momento. Se os jogadores não estivessem fazendo cera, o Daronco não teria dado mais 1 minuto. É, o negócio, e eu entendo você e concordo, Vene, mas o negócio às vezes é a falta de critério. Por exemplo, eu já assisti a uma partida do Botafogo no Newton Santos contra esse mesmo Atlético Paranaense, era um jogo importante de Copa do Brasil, um jogo de cá, né? O Botafogo seria eliminado se perdesse, precisava fazer um gol, o Botafogo dominava as ações, o Atlético picotou o segundo tempo todinho e ele deu 3 minutos. Então, assim, essa falta de critério, às vezes, deixa a gente bravo. E eu, assim, E aí é uma opinião, tá, gente? Eu não tô acusando ninguém de nada, não. É uma opinião minha. Quando eu vejo que o jogo é com o Daronco, eu fico meio chateada. Pô, meio? Porque eu acho que carro, quando eu falei, Daronco Daronco vai apitar o jogo. Qual foi a nossa reação? Nossa. Gente, o Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Aí é opinião pra mim, né? O Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Ele fez, por exemplo, dentro da partida, o Vitor Hugo cometeu uma falta logo no início do segundo tempo que, dentro do critério dele, ele não estava dando amarelo. O Vitor Hugo conseguiu ali ter uma intervenção no ponto do Atlético Paranaense e aí ele deu amarelo para o Vitor Hugo. Depois o Atlético Paranaense fez algumas faltas muito parecidas ou até numa intensidade maior e ele não deu amarelo. Ele foi dar o primeiro amarelo para o Atlético Paranaense no fim do jogo para o Fernandinho, porque o Fernandinho fez isso que o Vene estava falando, retardando, fazendo cera, o que em vários momentos é do jogo. Mas eu acho que o minuto que ele deu ontem foi especificamente por um chute que o Pablo deu para cima, acho que foi o Pablo, o jogador do Atlético Paranaense, ele deu um bico pro alto para retardar o reinício do Flamengo, e aí nesse momento ele foi lá mais 1 minuto. Mas assim, gente, o Anderson Daronco é um árbitro que ele não tem critério, ele apita do jeito que ele quer, no dia que ele quiser, e vai ter um dia que ele vai falar assim, 7 minutos e mais 1. E vai ter um dia que ele vai dar 3 minutos de acréscimo quando não tiver que dar. E assim, é um critério muito bizarro, não só do Anderson Daronco, mas como a arbitragem do futebol brasileiro inteiro. O pênalti que ele deu pro no Davi Luiz ontem. É pênalti pra mim, tá? É pênalti. Infelizmente, porque eu não concordo com a regra, Sabe mas qual é é a diferença desse pênalti aí pro do Verratti com o Manuel? Zero. É verdade. Zero. Inclusive o frame no lance do gol anulado do Gabigol é um frame muito duvidoso. Exatamente. Eu não consigo dizer que então, o Gabigol assim, estava impedido ou não. É mais do mesmo. E o pior, o Anderson Daronco é um árbitro extremamente prestigiado dentro do Brasil. Aí você já árbitro imagina, FIFA, né? Pedrosa. E ele foi suspenso pela Comebol. Vamos lá. Sobre o quê? Felipe Melo. 3 palavras Ô, sobre Felipe Melo. 3 termos, só pra Eu vou dizer uma coisa. Isso que o Felipe Melo fez, e aí eu mesmo posso dizer, é covardia. Isso não tem outro nome. Eu acho que a gente não pode ficar aqui nunca, a gente não pode ser conivente com agressão, com violência. E o Felipe Melo é uma figura
abjeta nesse sentido. Porque ele é um cara que arruma muita confusão o tempo inteiro, prega a violência, gosta da violência, é violento. E o que ele fez, eu espero que esse rapaz tenha registrado um BO, porque essa agressão pelas costas. Sim. Além de tudo, Felipe Melo, você é um cara covarde. Covarde. Isso não se faz. Aliás, quase nada do que você faz se faz, né? Isso é covardia. Covardia. E o técnico do Fluminense, usar essa expressão que eu não gosto, passar pano pro Felipe Melo, mostra o erro que foi ter sido chamado para a seleção brasileira e o acerto que foi a sua demissão, a sua saída. Porque nenhum treinador pode admitir e aceitar esse tipo de situação como normal, como normalizar esse tipo de coisa. Pelo contrário, como líder de um clube, de um grupo, que é a figura do técnico, ele tem de ser muito duro nessas horas. Contra a violência, contra a agressão, hostilidade e tudo mais. 0 pro Fluminense, 0 pro Felipe Melo e 0 pro Fernando Isso Diniz. só mostra o quanto que o Fernando Diniz é muito menor do que ele acha que é. Pois é. E que Porque muita se gente fosse acha- grande, do jeito que ele pensa que é, e com Vocês querem moral, dizer alguma coisa a mais? ele trucaria em relação Sim, ao Felipe perfeito. Melo. Né? Falaria, o que ele fez é um absurdo, condeno. Ele errou, vou conversar com ele. Aliás, que o STJD, que né, a gente sabe que só aparece... Ele pode pegar até 12 jogos de gancho. Não, pra Tomara mim, que pegue. pra Ele mim pode deveria pegar, pegar espero os que 12 seja jogos denunciado. e uma punição por mês. Não seria nem por jogo. Pra mim, a punição seria, você tá fora até o fim do campeonato, acabou, você fica 6 meses todo afastado. jogo é a mesma coisa, né? Todo jogo. Todo Mas, jogo. gente, É sempre Chato. ele. o Felipe Melo Sabe o que vai fazendo... acontecer? Ele vai parar de jogar e alguém vai contratar ele para ser comentarista. Exato. O Isso, Felipe... isso que é pior, hein? O Felipe Melo Isso é que é fazendo pior. isso é normal. Não, olha, sinceramente, eu não estou estarrecido com isso, não. Normal. Dele, a gente espera isso daí. O problema é o técnico, que tem que ter uma postura. Pô, ele é técnico Postura do de Fluminense, técnico. Não, foi técnico não. da seleção brasileira, pô. É. Não, tá errado. Não achei Bizarro, legal. Vou bizarro. conversar com ele. Agora é uma conversa interna. Já expus aqui o meu pensamento. Ok. Mas o Não presidente vi, do não- Fluminense faz a mesma coisa. Então, tá bom. Vai pressionar o menino, o jornalista. É isso. Entendeu? Ô, Ao invés de pedir desculpa, entrar lá, escuta. E o ao invés do Fluminense Mário tem Bittencourt assessoria chamar também. o menino, Desculpas em nome o do presidente do Atlético Goianiense, o jornalista. Gente, pelo amor, eu estou aqui para pedir desculpa para vocês pelo ocorrido. Estou pedindo desculpa para vocês. Não, ele vai lá no GCRIM, não sei se foi no GCRIM, pressionar lá o jornalista, brigar com o pessoal da... É assim. Você acha que vai sair liga desse jeito no É Brasil? um bando de idiotas, cretinos e imbecis mesmo, né? Presidente do Fluminense, Felipe Melo, técnico do Fluminense e toda e qualquer figura humana que aprova isso daí. Olha lá, Quem como ele aprova? veio. Ele veio a cena ali. Quem aprova isso ali daí embaixo. é um imbecil igual a esse Felipe Melo. Inclusive, eu assisti o jogo ontem, cara, assim, o Flamengo tava, assim, cara, é que o elenco do Flamengo tem jogadores muito bons. Então, quando você olha a escalação, você fala assim, pô, o time tá bom, o time tá legal e tal. Só que, cara, se você for ver os jogadores que perdeu, que ontem o Flamengo não tinha, e na verdade não tinha nem o técnico, né? O Tite também não estava no jogo de ontem. O Flamengo tirou um empate heróico no jogo de ontem, porque realmente no finalzinho teve um pênalti que, na minha opinião, eu já vi lances daquele, de verdade, tô falando, ó, sou torcedor rival, né, mano? Tô falando é real, tô sendo sincero. Eu já vi lances daquele não serem validados como pênalti. Primeiro, a distância do jogador ao defensor. Uma curta distância. Um chute a queima-roupa. Onde praticamente o poder de reação do jogador, do zagueiro, ele não tem tempo para querer fazer uma ação de bloqueio e também não tem tempo para desviar completamente da bola. Outro motivo. O giro que ele faz. Quando o cara chuta, ele realmente está com o braço assim aberto. Só que ele tende a colocar o ombro para trás e tentar tirar. Só que é muito perto, mano. O lance é muito perto. E o cara, mano, mete uma cacetada na bola. E aí não dá tempo. Não dá tempo. Um movimento, uma ação de bloqueio. Ah, Neto, mas bloqueou sim, mas quando isso aconteceu? E, cara, eu tô tentando lembrar aqui que jogo que foi. Cara, acho que foi num jogo. E foi um lance contra o Palmeiras. Eu até olhei e falei assim,
Na época eu falei assim, opa, agora é pênalti. E aí não foi pênalti. Eu não lembro, mano, que jogo que foi. Mas aí a explicação da arbitragem, a justificativa foi justamente essas. A força da bola, né, a intensidade do chute, a distância do jogador ao defensor e a movimentação. O cara, ele tenta desviar. Ele tá, você pode ver, o Davi Luiz, ele tá fazendo giro pra tentar sair, porque ele vê que vai bater o braço. Ele vê que vai bater, mas ele tenta sair. Inclusive, esse foi o motivo que o Daronco não deu cartão, que não foi uma ação de bloqueio deliberada por parte do zagueiro. Só que, na outra situação que eu vi, que eu estou falando pra vocês, que eu me recordo, não vou me recordar contra que time foi e exatamente qual jogador que foi a situação, mas eu me recordo que o pênalti não foi dado sobre essa justificativa. Então, é isso que o Flamengo também falou a respeito do pênalti de ontem, que não teria sido pênalti justamente por causa desses motivos. E aí o diretor do Atlético Paranaense, ele desceu a lenha, porque, pra quem não sabe, o Flamengo fez gol, cara, no último minuto. E além disso, o juiz tinha deixado seguir mais 1 minuto, além dos acréscimos que tinha fornecido. E aí o diretor do Atlético Paranaense largou o aço. Olha só o que ele falou. O André Mazzucco, né? Ele falou o seguinte: queria agradecer à comissão técnica, aos torcedores que compareceram no estádio. Jogo importantíssimo do campeonato. Mais uma vez, infelizmente, lamentar sobre o que a gente volta a presenciar aqui na Arena. Uma arbitragem que já tem histórico em jogos contra o Flamengo. Já tivemos problemas no passado e agora voltam a se repetir. É inadmissível a forma como foi conduzida o final da partida. Depois do pênalti, dar 7 minutos. E depois dos 7 minutos, dar 1 minuto a mais sem motivo. A sensação que a gente tinha era de que o jogo só acabaria quando o adversário empatasse. Essa é a grande sensação que nós temos. A gente lamenta profundamente. A gente quer que as coisas se resolvam. É um desrespeito com a nossa torcida e o nosso clube. Em um jogo tão importante como esse, a CBF escala um árbitro que está suspenso pela Conmebol por conta de erros. Fica a pergunta: qual é o critério estabelecido para a escalação dele contra o Flamengo? Isso daqui é aquela pergunta meio irônica, querendo dizer ali que a CBF teria algum desejo de favorecer o Flamengo em virtude da escalação do Daronco. Sendo que, na verdade, mano, sinceramente, isso não existe. Mesmo que o Daronco esteja suspenso aí da Conmebol, eu já vi ele apitando tantos e tantos jogos do Palmeiras esse ano, inclusive. Eu já vi ele escalado para tantos e tantos jogos. Não acho que essa narrativa que o diretor aí do Atlético Paranaense criou faça sentido. Pelo menos ao meu ver, não. Eu não acho que faça sentido, até porque o Daronco apitou outras partidas também. Não foi único e exclusivamente, né? Se o cara tivesse, sei lá, na geladeira, e aí, de repente, colocasse o cara para esse jogo específico, tá, você poderia até considerar ali, ver. Você faz... Agora não. O cara, ele vem sendo escalado para outras partidas também, em outras competições, enfim. É um técnico que sempre a gente vê aí dar as caras no futebol. Seja em jogos maiores, em jogos menores, independente do nível de importância do jogo. E é o seguinte, pessoal. Em breve, nós podemos ter uma demissão no futebol brasileiro, hein? Mais um técnico pode cair. A cabeça de mais um técnico pode rolar, e dessa vez é de Fernando Diniz no Fluminense. Isso porque os caras tiveram uma reunião a portas fechadas por mais de 2 horas após esse fim de semana de derrota, em que o Fluminense inclusive entrou na zona de rebaixamento. Eu não sei se o Fluminense saiu da zona de rebaixamento, vamos dar uma olhada aqui. Oh! O Fluminense entrou mais ainda na zona de rebaixamento. O Fluminense foi para penúltimo colocado. Não sabia disso aqui não. Fluminense em 19º e Vitória em 20º. Então o Fluminense caiu mais ainda. E junto com a queda do Fluminense, podemos ver em breve a queda do Fernando Diniz. Por enquanto, a gestão, mesmo após a reunião, entende que o Fernando Diniz continua no cargo. O Fernando Diniz garante que esse clima vai passar, que essa tempestade vai acabar. Só que assim, mano,
Qual que é o próximo jogo do Fluminense? Vamos ver o próximo jogo? Vamos ver o próximo jogo do Fluminense contra quem que é. É contra o Cruzeiro. Na quarta-feira é contra o Cruzeiro, que está em 8º lugar. Então assim, né, se compararmos a campanha do Cruzeiro frente à campanha do Fluminense, uma campanha muito melhor a do Cruzeiro. Pelo menos ali tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Enquanto o Fluminense tem apenas uma vitória. Então é uma campanha relativamente bem melhor. E aí os caras têm um compromisso pela frente. O jogo vai ser na casa do Cruzeiro, né? Difícil, hein? Jogo difícil esse. Jogo difícil esse para o Fluminense, que pode determinar aí, ó, a queda do Fernando Diniz. Calma aí, torcedor, que tem informação pra vocês ainda. Mas antes de comentar sobre o caso do Felipe Melo aí, Fluminense. Rapaz, agressão física nunca é bem-vinda, a gente não deve passar pano pra isso. Felipe Melo já tem esse histórico, infelizmente, e sou a favor aí de uma punição severa no Felipe Luiz. No caso do Fluminense, como eu tinha comentado no vídeo anterior, uma parte da torcida realmente tá pedindo fora Diniz. Eu sinceramente gosto do trabalho do Diniz. O único problema nele pra mim é que ele não tem ali recursos, ao meu ver, que faça ele e o time sair de certas situações. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro inteiro já estudou o Fernando Diniz e sabe como que ele joga. Ele precisa inovar nesse sistema dele, que é muito bom, aliás, para ele conseguir desempenhar um bom futebol. Mas como rival, tô gostando muito do Fluminense e o Fernando Diniz estarem nessa fase. Agora vamos para a notícia, como vocês podem ver aí no spoiler, exatamente é sobre o Danilo, lateral direito, jogador da seleção brasileira, coloca Flamengo como uma das prioridades em possível retorno ao país. O Danilo disse também que os 2 únicos times que ele joga voltando para o Brasil é o Santos e o Flamengo. Se eu voltar para o Brasil, tenho 2 prioridades, Santos e Flamengo, disse Danilo em entrevista ao TNT Esporte. Isso quando ainda defendia o Manchester City. O lateral afirmou: eu e minha família somos Flamengo. Desde pequeno eu sou flamenguista, torcedor do Flamengo. Meus pais, meus irmãos são todos rubro-negros. Isso aqui, nação, é um ponto positivo demais. A gente vai ter aí um lateral direito, um capitão que é torcedor rubro-negro. Isso soma muito pro elenco. A gente já teve alguns exemplos aí e tem até hoje, mas um exemplo muito forte é o Felipe Luiz. E o outro exemplo também é o Diego. Ambos são flamenguistas. Isso faz toda a diferença no elenco, porque o cara já é craque e ele ainda consegue incentivar, trazer um espírito aí muito vencedor para a equipe. Ponto negativo do Danilo é que ele tem 32 anos já, então fazer um contrato longo seria um problema. O contrato para o Danilo tem que ser curto e não é um jogador para longo prazo, mas com certeza o Danilo vai resolver a situação do Flamengo nessa posição atualmente. Então, na minha opinião, Danilo é muito bem-vindo no Flamengo se vier e tenho certeza que ele vai somar muito para a equipe. Qual é a sua opinião, torcedor? Deixa aí nos comentários. Quero deixar aqui também os créditos para SBT Sport Rio, Placar TV e para o Opina Porco. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, é só você ir no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para os canais. Vai no canal dos caras lá, deixa o seu like, assiste o conteúdo que eles têm muitas informações boas também. E se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.